Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, o Senhor nos convida a meditar em uma das passagens mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais doces do Evangelho. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Logo de início, precisamos entender que Jesus não estava falando de uma infantilidade superficial ou de imaturidade espiritual. Pelo contrário, ele nos mostra que a entrada no reino de Deus exige uma transformação profunda no coração. Humildade, confiança, inocência e receptividade. Características que uma criança carrega naturalmente, mas que, infelizmente, os adultos muitas vezes perdem ao longo da vida. Vivemos em um mundo que valoriza status, poder, títulos, conquistas, reconhecimento humano. Somos ensinados desde cedo a competir, a provar valor, a buscar aplausos e posições elevadas. Porém, Jesus nos diz que, no reino de Deus, tudo é diferente. A porta é estreita, e só passa por ela aquele que não carrega consigo o peso do orgulho, da vaidade e da autossuficiência. Por isso, ser como criança não é retroceder na maturidade, mas sim avançar na pureza espiritual, reconhecendo que, sem o Pai, nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Já parou para refletir nos benefícios de viver com um coração grato e humilde como o de uma criança? A criança confia sem reservas. Ela não questiona se o pai vai prover, simplesmente descansa. A criança não vive preocupada com o amanhã. Ela aproveita o hoje, porque sabe que está segura. A criança é ensinável, não acha que sabe de tudo, mas tem disposição para aprender. A criança não busca glória própria. Ela se alegra em ser amada e aceita. É exatamente essa postura que Deus deseja encontrar em nós. Quando nos colocamos diante dele com simplicidade, sem máscaras, sem soberba, mas com um coração aberto, experimentamos uma dimensão de paz e de plenitude que o mundo não pode oferecer. O orgulho, a barreira contra o reino. Se por um lado a humildade abre portas, o orgulho as fecha. A Bíblia é clara ao dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso significa que, enquanto mantivermos um coração endurecido, achando que podemos tudo sozinhos, não teremos acesso à plenitude do reino. Mas, quando nos quebrantamos e reconhecemos nossa dependência total do Senhor, Ele derrama graça sobre graça. Veja como isso é sério. Jesus não disse apenas que é bom ser como crianças. Ele disse que é necessário. Sem essa transformação interior, de modo algum poderemos entrar no reino dos céus. Isso não é opcional, é fundamental. Ser como criança não é ser frágil, é ser forte em Deus. Muitos pensam que viver com essa inocência e humildade é sinal de fraqueza, mas é exatamente o contrário. A criança é vulnerável, sim, mas na sua vulnerabilidade, ela encontra força no cuidado dos pais. Assim também nós. Quando reconhecemos nossa fraqueza, a força de Deus se aperfeiçoa em nós. 2 Coríntios 12:9. O cristão que se faz como criança não é fraco. Ele é sábio, porque entendeu que a verdadeira fortaleza está em se apoiar no Pai Celestial. Um convite à conversão contínua. Quando Jesus diz, se não vos converterdes, ele aponta para uma mudança constante. Não se trata de um único momento de decisão, mas de um estilo de vida. Todos os dias, somos chamados a abandonar o orgulho, a autossuficiência e a arrogância e nos revestir da humildade que abre caminho para o reino. É um processo diário, de conversão, em que entregamos ao Senhor nossos medos, preocupações e desejos para viver como filhos dependentes do amor do Pai. E é justamente aí que encontramos descanso. Quem se faz como criança não carrega sozinho o peso da vida. Quem se faz como criança descansa nos braços de Deus, sabendo que Ele cuida de cada detalhe. Uma oração inicial. Pai amado,
Neste momento, eu te agradeço pela tua palavra que me confronta e me ensina. Reconheço que muitas vezes o orgulho e a autossuficiência têm tentado governar meu coração. Mas hoje eu escolho me render diante de ti, como uma criança que se lança nos braços do Pai. Ensina-me a confiar mais, a depender mais e a viver com simplicidade e humildade. Que eu não busque reconhecimento humano, mas apenas a alegria de ser amado e cuidado por ti. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja esse coração de criança diante de Deus, declare nos comentários: eu quero viver a simplicidade do reino. Seguimos meditando nessa verdade transformadora. Para alcançar o reino de Deus, precisamos nos tornar como crianças, vivendo em humildade e confiança plena no Senhor. Na parte anterior, vimos a necessidade de quebrar o orgulho e abrir o coração para depender totalmente de Deus. Agora, o Espírito Santo nos conduz a olhar para exemplos da palavra que nos mostram como a humildade sempre foi e sempre será a chave que abre as portas do reino. Moisés, o homem mais humilde da terra. A Bíblia diz em Números 12:3 que Moisés era o homem mais humilde que havia sobre a terra. E veja, Moisés não era alguém sem importância ou fraco. Ele foi escolhido para libertar Israel da escravidão, conduziu um povo inteiro através do deserto e recebeu a lei diretamente das mãos de Deus. Mesmo assim, não se envaideceu. Ele sabia que sem o Senhor nada poderia fazer. Sua dependência total de Deus era o que o tornava grande. Aqui aprendemos uma lição preciosa. A verdadeira grandeza não está em se exaltar, mas em reconhecer nossa pequenez diante de Deus. Davi, um coração segundo o coração de Deus. Davi foi rei, guerreiro, poeta, músico, profeta, mas a maior marca de sua vida não foi sua coroa, e sim seu coração. Mesmo diante de suas falhas e pecados, Davi sabia se humilhar diante do Senhor. No Salmo 51, após o pecado com Batseba, ele ora com lágrimas: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso mostra que Deus não busca a perfeição exterior, mas um espírito quebrantado. Davi errou sim, mas nunca deixou de reconhecer sua total dependência do Senhor. Essa humildade que abre caminho para o perdão e para a restauração. Jesus, o maior exemplo de humildade. E, acima de todos, temos o próprio Jesus Cristo, que, sendo Deus, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:6-8, ele não buscou glória para si, mas se fez pequeno para que nós pudéssemos ser salvos. Cristo nos mostrou que o caminho da exaltação passa primeiro pela humildade. Quem se humilhar diante de Deus será exaltado no tempo certo. Mateus 23:12. Como viver essa humildade hoje? Talvez você se pergunte: como posso ser humilde como Moisés, Davi e Jesus no meu dia a dia? A resposta está nas pequenas atitudes. Reconhecer que cada conquista vem de Deus e não da nossa força. Tratar todos com respeito sem se sentir superior. Estar disposto a aprender sem achar que já sabe tudo. Servir ao próximo sem esperar aplausos. Colocar a vontade de Deus acima da nossa, mesmo quando dói. A humildade não é algo que acontece de uma vez só. É um exercício diário. É abrir mão do orgulho cada vez que ele tenta tomar espaço no coração. O poder escondido na simplicidade. Querido irmão, querida irmã, não subestime o poder de um coração humilde. O mundo pode desprezar, pode zombar, pode achar que você é fraco, mas diante de Deus, sua humildade é uma força poderosa que move céus e abre portas espirituais. A oração do humilde sobe como um aroma agradável ao trono da graça. Oração de entrega. Senhor,
Eu te agradeço por me mostrar que o caminho do reino é feito de humildade. Quero aprender com Moisés, que mesmo sendo líder, nunca deixou de depender de ti. Quero aprender com Davi, que mesmo sendo rei, não teve vergonha de se quebrantar. Quero aprender com Jesus, que sendo o Rei dos Reis, se humilhou até a morte. Tira de mim todo orgulho, toda vaidade, toda arrogância. Ensina-me a andar em simplicidade, com um coração que reconhece sua total dependência do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja viver essa humildade todos os dias, escreva nos comentários: quero ser pequeno para que Deus seja grande em mim. Amém. Vamos então para a parte 3 da oração/reflexão sobre Mateus 18:3, como alcançar o reino de Deus. Aqui, vamos falar sobre a receptividade à vontade de Deus, mostrando como a confiança e a obediência de uma criança são um modelo para quem deseja entrar no reino. Até aqui, já vimos que a humildade é a porta de entrada para o reino de Deus. Mas Jesus não parou apenas nesse aspecto. Quando ele disse que devemos ser como crianças, também nos ensinou sobre algo profundo, a confiança simples e a receptividade que uma criança tem diante de seu pai. A confiança inabalável de uma criança. Quem já observou uma criança pequena sabe? Quando o pai ou a mãe dizem, "Eu vou cuidar de você", ela simplesmente acredita. Não precisa de explicações complexas, não exige garantias por escrito. A criança descansa na palavra daquele em quem confia. É exatamente assim que o Senhor espera que sejamos com Ele. Quando Deus nos promete algo em Sua palavra, quando o Espírito Santo nos conduz, precisamos receber como uma criança recebe a voz do Pai, com confiança plena, sem reservas. Mas quantas vezes, como adultos, complicamos as coisas? Questionamos, duvidamos, queremos provas imediatas, não descansamos no tempo de Deus. Perdemos essa simplicidade, e Jesus nos chama de volta. Se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Abrindo o coração para aprender. Uma criança está sempre disposta a aprender. Ela pergunta, ela observa, ela imita. Essa postura de receptividade é exatamente o que precisamos diante da palavra de Deus. Ao invés de endurecer o coração, dizendo, "Eu já sei", precisamos estar sempre prontos a aprender algo novo do Senhor. O discípulo verdadeiro nunca se considera graduado, mas continua sendo aprendiz todos os dias. É por isso que Provérbios 1:7 nos diz, "O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Sem humildade e receptividade, não há aprendizado verdadeiro." Obediência simples e imediata. Outro aspecto do coração infantil é a obediência. Uma criança, quando confia, obedece de imediato. Não tenta negociar, não adia indefinidamente, simplesmente faz. Nós, adultos, tantas vezes queremos raciocinar demais, calcular custos, segurar o controle, mas Deus nos chama a obedecer como Abraão, que mesmo sem entender tudo, deixou sua terra confiando apenas na promessa do Senhor. Gênesis 12. Obedecer não é sempre fácil, mas é o caminho da bênção. Quando dizemos sim ao Senhor, mesmo sem entender tudo, abrimos espaço para que Ele manifeste seu poder em nossa vida. O perigo da resistência. A maior barreira para entrar no reino de Deus não é a fraqueza, mas a resistência do coração. Quando nos tornamos duros, orgulhosos e inflexíveis, perdemos a capacidade de ouvir e obedecer. O profeta Jeremias fala de um povo de coração de pedra, Jeremias 5:23. Mas o Senhor promete transformar esse coração em um coração de carne, Ezequiel 36:26, sensível à sua voz. A oração do coração receptivo. Pai amado, ensina-me a confiar como uma criança confia no Pai. Tira de mim a dureza, a resistência, a desconfiança. Quero ser alguém aberto à tua voz, pronto para aprender e obedecer. Que minha fé não seja complicada, mas simples. Que meu coração não seja fechado, mas receptivo.
Quero descansar nas tuas promessas, obedecer mesmo sem entender tudo e confiar que tu és bom em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao momento final dessa meditação poderosa. Até aqui já aprendemos sobre a humildade que abre as portas do reino, sobre exemplos bíblicos de homens e mulheres que se renderam ao Senhor e também sobre a confiança simples e receptiva que devemos ter diante da voz de Deus. Agora vamos enxergar algo ainda mais profundo. O reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente para todo aquele que crê. O reino de Deus já está em nosso meio. Quando os fariseus perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Isso significa que, quando nos rendemos ao Senhor com um coração humilde, confiante e receptivo como de uma criança, já começamos a experimentar o reino aqui e agora. O reino está quando você perdoa, ao invés de guardar rancor. O reino está quando você serve em amor, sem buscar reconhecimento. O reino está quando você descansa nas promessas de Deus em meio à tempestade. O reino está quando você coloca Jesus como prioridade acima de tudo. O reino eterno nos espera. Mas também existe a promessa futura, gloriosa e eterna. Um dia, todos os que se tornaram como crianças em Cristo herdarão plenamente o reino que não pode ser abalado. Hebreus 12, 28. Um lugar sem dor, sem lágrimas, sem morte. Um lugar onde veremos o Rei face a face e reinaremos com ele para sempre. Por isso, viver com humildade, confiança e receptividade não é apenas um estilo de vida para o presente, é uma preparação para a eternidade. Cada atitude hoje é um ensaio para o reino que virá. Nossa escolha diária. O Senhor nos chama todos os dias a escolher: viver segundo o orgulho e a autossuficiência deste mundo ou viver segundo a simplicidade e a pureza de uma criança no reino. Cada oração, cada gesto de amor, cada ato de fé é uma semente plantada no reino. E no tempo certo, o Senhor dará a colheita eterna. Oração final. Senhor Deus, obrigado por me lembrar que o Teu reino já está em mim, quando escolho viver pela Tua palavra e pela direção do Teu Espírito. Quero ser como criança diante de Ti, humilde, confiante e receptivo. Ensina-me a experimentar o reino aqui na terra, vivendo em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E prepara-me para a eternidade, onde estarei para sempre contigo. Eu escolho hoje e sempre viver como cidadão do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja viver o reino de Deus já aqui e também estar pronto para a eternidade, escreva nos comentários: sou cidadão do reino.